Olá, pessoal, estamos aqui no Projeto Real com um convidado muito especial, o Felipe Thyssen, além de um super empreendedor. Ele é meu amigo, então estou muito feliz de te receber aqui. Gente, ele, olha, salão de beleza, café e também já foi do multinível. Hoje ele vai explicar um pouquinho como essa gama, né, de vários negócios trouxe ele onde ele está. Então, hoje o nosso bate-papo é com o Felipe Thyssen e eu já vou começar, Felipe, quero que você se apresente e você já fale um pouquinho do início da sua trajetória no empreendedorismo. Seja bem-vindo. Oi, Lu, obrigado pelo convite, né? Não tinha como deixar de estar aqui hoje com você, né? Um convite seu, uma honra de ser atendido. Para mim foi um caminho muito natural, assim, de começar a empreender. Minha família, ela é do agronegócio, então, algumas gerações já. Então, nunca me imaginei trabalhando como CLT, né, como funcionário, nem tenho carteira de trabalho. Então, foi já desde criança, já veio... foi um caminho natural. Nunca foi uma opção seguir uma carreira. Eu fiz faculdade e tudo, mas aí surgiu o multinível justamente quando eu estava terminando a faculdade. Eu acabei trabalhando dentro do marketing de rede durante 10 anos. Tive bastante sucesso, bastante resultado. E aí, quando chegou ali próximo, um pouquinho antes da pandemia, era um momento que eu estava querendo ficar mais enraizado aqui mesmo, assim, mais próximo da família e tal. Acabei deixando passar muita coisa naquela rotina louca que é, né, do marketing de rede que você conhece bem. Sim. E aí eu acabei buscando outras maneiras de investir, né, de empreender. E aí que foi surgindo primeiro os cafés, né? Só uma observação, gente. Eu tô aqui com o meu colega, que é meu parceiro de podcast, até desculpe. Quero apresentar aqui o Diogo. Agora nós dois vamos fazer o Projeto Real juntos aqui em podcast. E ele tá aqui, pensa o nome também, que tem uma experiência top, gente. Tinha que trazer ele junto para esse projeto. Diogo, o que você quer saber um pouquinho aí sobre o Thyssen? Elô, primeiramente é sempre gratificante estar aqui, né? A gente conversando sobre mentalidade, sobre empreendedorismo. É uma coisa muito legal. E eu quero saber do Thyssen... Podemos te chamar de Thyssen? Pode. Thyssen, pelo amor de Deus. Como ele conseguiu ter prosperidade nos negócios. Porque, assim, ele veio de uma família que deu todo o suporte, mas nós, como empreendedores, entendemos que é difícil de qualquer forma. E foi um caminho natural que você acabou tomando. Mas a gente também entende que não é fácil, por mais que tenha sido um caminho natural, não deve ter sido fácil, deve ter tido muitos desafios. Eu quero entender como que você manteve a cabeça no lugar sempre quando apareceu desafios, como você conseguiu explorar esses desafios e transformar em gasolina para alavancar outros negócios. Uhum. Acho que quando aparece desafio, quando a gente tem negócio, a gente não tem muita opção, né? Não tem opção de desistir. Um negócio tradicional, você investiu um valor considerável, né? Então, você não pode simplesmente, vou deixar aqui e tal, desisto, fecha a porta e acabou. Então, quando você tem que buscar soluções, então você tem que ser criativo. E eu acho que uma das principais coisas é você entender de pessoas. Nisso, o multinível me ajudou muito, assim, foi uma escola muito grande essa parte de gestão de pessoas. Acho que hoje a maneira como eu lido com as pessoas, a paciência, você saber extrair o ponto forte, ver o que é o ponto fraco de cada um, colocar as pessoas certas nos lugares certos, isso vem muito da gestão de pessoas, né? Recentemente fiz um MBA em gestão empresarial pela FGV. Dá uma base teórica muito boa, mas nada se compara no dia a dia. Então, acho que, assim, uma das principais coisas hoje para você ter sucesso tendo um negócio é você entender de pessoas, é saber como tratar, como lidar e como extrair, né, o melhor de cada um. É o recurso humano, né? Se hoje tudo gira em torno do recurso humano, né? A gente costuma dizer que são duas frentes. É muito bom quando você tem uma equipe muito boa, mas também se você não souber lidar, pode te levar ao fracasso, né? A equipe é fundamental no processo, né? E se você não souber ter um controle emocional forte a hora que aparece um desafio, principalmente quando... Tem horas que dá vontade de pegar e jogar pela janela. O multinível, ele mostra bem, né? Como pra não fazer isso. Mas não dá, né? Não dá. Você tem que, às vezes, tem que entender também, são pessoas, né? E pessoas têm desafios o tempo inteiro. Então, às vezes, ela pode também estar tendo algum problema pessoal, alguma coisa, isso acaba interferindo, né? Então, tem que ter
ter paciência e saber E até para a relevar, né? gente entender um pouquinho, Felipe, hoje você tem uma franquia, né? Pode falar, pode citar a marca? Pode. Uma franquia do Lady Lord no Sim. shopping. Uhum. E você tem também franquias de café. Tem. Onde que veio essa ideia? Da onde que surgiu a vontade de uma franquia, de um salão de beleza e de café, visto que você ficou 10 anos no multinível? Então, da onde que surgiu esse start, essa ideia de ir para franquias? De café, foi bem louco assim a maneira que surgiu. Eu tava conversando com um amigo meu, que ele é fundador de uma rede de cafeteria. E aí a gente estava conversando sobre os cafés, sobre as lojas, ele estava me falando do resultado das lojas, né? E aí eu fiquei com aquilo, assim, achei interessante. Aí eu cheguei... Networking. Networking. Comentei com o meu irmão, comentei com meu pai, e daí ficou aquela pulguinha, assim, né? E aí marquei uma conversa mesmo daí com ele, uma reunião mesmo para entender daí de números da empresa, tudo. E aí, num primeiro momento, a gente chegou a assinar um contrato para abrir uma franquia em Cascavel. E aí deu um problema de ponto lá. E aí ficou acho que uns 3 ou 4 meses, mais ou menos, procurando em outros lugares e tal. E aí surgiu a ideia de olhar para o Rio Grande do Sul, porque a marca não estava lá no Rio Grande do Sul ainda. Que legal. Fizeram né? uma pesquisa de mercado. Aí a gente fez uma pesquisa lá, e porque essa rede está dentro de universidades privadas, né? Então não está competindo com as lojas de rua, shopping, né? Então ela está só o foco dela está dentro de universidades. E aí a gente começou a contatar algumas universidades no Rio Grande do Sul e já de cara assim surgiram 5 universidades lá que tinham um ponto disponível, né? E aí ele me fez uma proposta de ser o franqueado master do Rio Grande do Sul, que é quando você compra, no caso, como era o estado, você compra o estado. Então você que passa a ser o dono da marca dentro daquele estado. Ninguém então, pode abrir ali naquela região. Que não seja através de você. Legal. Então ou é você que pode abrir ou você pode ter franqueados. Nossa, não conhecia isso. Você franqueado pode abrir franqueados. Você pode franquear não também. Conhecia esse modelo. Né? E aí a gente foi para lá, viu que o negócio era viável. Aí eu cheguei a morar em Porto Alegre durante um ano. Eu morei de janeiro de 2023 a janeiro de 2024. Não teve muito o que pensar, assim, né? Tipo, deu certo o negócio, a gente começou a assinar os contratos lá, e daí o meu irmão é meu sócio, mas o meu irmão não queria ir, então vou eu. Aí eu fui sozinho para Porto Alegre, morei lá um ano. E nesse meio tempo surgiu a oportunidade de comprar uma franquia do Lady Lord no Shopping Estação. Você conseguiu ir levando o café e a franquia do Lady Lord? É porque a franquia do Lady Lord, na verdade, era pra gente ter mais sócio e que ia tocar o operacional. Só que já de arrancada a gente acabou tendo os problemas societários e aí não tem o que fazer, né? Você tem que assumir o negócio, né? Isso, tá feito, o negócio tá feito. Então, tem que fazer eu não rodar. entendia nada de salão, não sabia nada, absolutamente nada, né? Então, só me vi ali com o desafio na frente. Beleza, então vou voltar para Curitiba agora. Tava redondo o negócio lá. Falei, eu volto para Curitiba agora, assumo o salão, vamos resolver. Aí eu tive muita sorte, assim, logo de arrancada, assim, ter contratado uma gerente operacional muito boa. Então, assim, isso fez toda a diferença. Uma pessoa que já tinha esse conhecimento, mas eu sei de administração, eu sei de pessoas, mas a parte mais técnica mesmo de salão eu não sabia, né? Então, eu contratei uma gerente operacional que ela já era do mercado, então ela que toca, né? Essa parte. Então, eu faço a gestão e ela faz essa parte mais operacional. Pessoal, a gente já dá para entender um pouco que o segredo do Tice é o recurso humano, não tem jeito. O cara é um grande gestor de pessoas. E não se desesperar, né? A hora que aparece um desafio, você tem que respirar e tal, e achar uma solução. Eu acho que esse é o grande segredo, né, Tice? Assim, você tem as suas habilidades, você sabe como tocar um negócio, e você tem as pessoas certas do teu lado para conseguir fazer que o negócio prospere. A gente até costuma dizer, né, Lô, que um projeto grande, não adianta de nada você ter um projeto grande, muito bom, mas não ter as pessoas certas do lado. Né? E isso passa muito pela gestão de pessoas. É uma coisa que você frisou. E eu acredito que um líder realmente, se você
nós que somos empreendedores e quando nós estamos no mercado do empreendedorismo, aparece N possibilidades, possibilidades de fazer novos negócios e se você não tem pessoas do lado, não tem como você fazer vários negócios ao mesmo tempo. Você é um exemplo claro disso. Você começou com a franquia do café, está com o salão e está tendo sucesso. Por quê? Porque você conseguiu, através do mérito total seu, através da tua habilidade com pessoas, montar a equipe correta para fazer o negócio funcionar, né? Sim. E você tem que saber também reconhecer, né, as pessoas. Exato. Aquele funcionário que tem diferença, que se dedica. Você vê, às vezes, tem, lógico que não é fácil de você encontrar, mas existem pessoas que elas têm aquele olhar, assim, quase de dono, sabe? Que Exato. enxerga pro teu negócio e quer cuidar e tal. Então, quando você encontra esse tipo de pessoa trabalhando com você, você tem que reconhecer, você tem que saber bonificar essa pessoa e não dá para perder, né? E assim, Atício, o nosso é o projeto real. A gente gosta realmente de histórias reais. Então eu quero que você passe também, porque, gente, não é tudo alegria, né? Não. Claro, hoje o Tício é um super empresário, ele soube agarrar uma oportunidade certa, no momento certo, mas nem tudo são flores. Então a gente quer que você passe realmente quais foram os desafios. Por que você aguentou levar a franquia de café, aguentou levar um salão de beleza que é difícil? Por que você não desistiu? Por que você conseguiu ter sucesso? Qual foi a dificuldade que você falou? Eu enfrentei, mas eu consegui ter mérito nisso, mas eu tive essas dificuldades. Então eu quero que você passe um pouquinho desses desafios, da parte ruim que ninguém conta, né? Porque no Instagram a gente só vê o lado maravilhoso. Então a gente quer que você fale o lado ruim que você passou, o que você viu nisso tudo. Acho que o desafio, qualquer pessoa que vai começar a empreender, você não tem experiência naquilo que você está fazendo, né? Às vezes você pode ter, você fez faculdade, você tem um conhecimento teórico com a faculdade, mas a prática a gente sabe que é diferente. Eu acho faculdade importante, eu acho pós-graduação, tudo isso eu acho bem importante, mas ele vai te dar base teórica, né? A prática é o dia a dia, você vivenciar. Então, acho que um desafio grande é você não conhecer aquela área, né? Se é algo novo ali que você tá entrando e você ter que aprender com o negócio acontecendo, né? Acho que, principalmente no salão, foi um desafio muito grande, foi meio desesperador, porque salão, principalmente em shopping, é um negócio que tem um custo muito alto, né? E aí você não tem aquela opção de pensar muito, assim, você tem que agir muito rápido, você tem que achar solução rápido, né? Então, assim, deu um frio da barriga por ser uma área totalmente diferente do que eu já estava acostumado, né? Mas você tem que ter muito comprometimento com aonde você quer chegar na tua vida, né? O que você sonha, o que você almeja, o que você quer construir. E geralmente quando você está empreendendo é porque você quer coisas grandes. Isso. Né? E aí dificilmente, às vezes, como funcionário, às vezes você vai conseguir alcançar isso, né? Eu prezo muito a questão da liberdade de tempo, geográfica, de poder também ser mais livre, né? Por mais que negócio te prenda muito, mas às vezes você quer fazer uma viagem, alguma coisa, você tem mais liberdade para tomar essas decisões da tua vida, né? Então isso te segura muito na hora que dá vontade de desistir, que tem o desafio, essas coisas, onde você quer chegar te segura muito. Eu quero só aproveitar essa parte de franquia, porque eu acho que muita gente tem curiosidade sobre franquia. Quando você pegou a franquia do Lady Lord, principalmente do Lady Lord, já tinha todo um planejamento que você tem que seguir em questão de contratação, em questão de volume de produtos? Eu amo essa parte de franquia. Como que já vem preparado a Lady Lord, que chega para você, que você tem que seguir aquelas normas? Tem assim, você tem os produtos homologados, que você tem que trabalhar na rede, né? Tem uma quantia de funcionários ali, os CLTs estipulados, que a gente tem, né? Tem uma recomendação, né? Pelo tamanho da operação que você vai ter, o quanto que você precisa, mas uma franquia de serviços, ela te dá mais liberdade, mais autonomia, assim, é diferente de uma franquia de alimentação, né? Uma franquia de alimentação você vai ter receita, você tem ela é um pouco mais engessada às vezes, né? Eu não posso reclamar também nessa questão do Ultra, né? Que é a franquia de café que eu tenho, que a gente também tem bastante autonomia para algumas decisões, né? Mas a franquia de serviços, ela te dá bem mais liberdade, né? Porque o teu produto é o serviço, né? Então é a mão de obra, é o que as pessoas estão fazendo, né? Entendi. E a questão de funcionário, assim, você tem eles passam um parâmetro de contratação para vocês? Tem que ter esse perfil? Eles passam algo desse tipo ou você fica livre para
contratar, selecionar do jeito que você acha melhor? Sim, eles passam até, quando você vai iniciar a operação, eles participam desse processo, né? Na escolha de funcionários. Esses novos funcionários, eles passam pela franqueadora também, né? Passam por treinamento lá e tudo. Depois com a operação rodando, depois já fica mais fácil. Fica mais fácil, né? Aí já não tem necessidade de fazer isso, de passar pela franqueadora, tal, daí já é uma decisão mais tua, né? E você sabe o que você precisa, o que você está precisando pro teu negócio. Né? Sim. Mas, Vini, você tocou num assunto bem importante que eu acho que é legal da gente debater aqui, que é a questão do tempo, né, cara? Hoje as pessoas têm essa dificuldade de entender, né? Quando você é CLT, as pessoas acham que você está vendendo a mão de obra, mas, na verdade, você está vendendo o teu tempo, né? É isso que precisa ficar muito claro, né? Ou quando você é um funcionário contratado, você não tem essa liberdade. E não é confundir essa liberdade de ser empreendedor, não. Eu estou livre aqui, eu faço o que eu quiser na hora que eu quiser. Não é bem assim. Né? Aí já é falta de comprometimento, né? Não é liberdade, né? Mas a questão é que quando nós falamos de empreendedorismo, ele dá essa possibilidade para a gente de nós termos um controle maior do gerenciamento de tempo, né? E isso faz total diferença na nossa vida. Na verdade, eu acho que é o que é a parte mais recompensadora, né, cara? De você poder gerenciar o teu tempo, fazer as coisas, planejar do jeito que você quer, para que as coisas aconteçam, lógico, com comprometimento, do jeito certo, fazendo as coisas acontecer, mas você tem essa liberdade. E eu acredito, e eu quero a tua opinião também, eu acredito que talvez seja mais importante até do que a parte financeira, essa questão da liberdade de tempo, de você poder gerenciar o teu tempo. O que você acha dessa questão? Isso foi o que eu sempre quis para minha vida, né? Eu sempre tive pavor desse negócio de chegar no escritório 8 da manhã, 6 horas da tarde, 7 da noite, 8 horas da noite, né? Sim. E eu vivi muito assim na prática. Eu sempre falei muito, tem aquele livro Pai Rico, Pai Pobre, né, do Robert Kiyosaki, eu li esse livro, e eu vivi muito isso na realidade com as minhas famílias, assim, do meu lado materno e o lado paterno, a família da minha mãe, todo mundo é aquele tradicional, assim, de estude, tire boas notas, faça uma faculdade, tenha um emprego, estabilidade, segurança, essas coisas. Aquela receita de bolo. Exato, a família da minha mãe, todo mundo é assim, entendeu? E aí eu via tios, primos da minha mãe, tudo o estilo de vida deles, assim, né? De estar sempre preso em empresas, já pode no não trabalho. Foi te causando traumas. Foi te causando traumas. Eu já via, não era aquilo que eu queria, né? E aí a família do meu pai já é todo mundo empresário, né? Então, porque vem do agronegócio, né? Então todo mundo já é dono de negócio. Então eu via o estilo de vida da família do meu pai e o estilo de vida da família da minha mãe. Eu olhava a família do meu pai, você teve escolha, né? Da minha mãe é isso que eu não quero. Totalmente diferente o estilo, né, cara? E, gente, uma pergunta que eu quero fazer pro Tice também, que eu acho que é uma pergunta bem... Todo mundo gosta de saber como é trabalhar com o irmão. Porque, gente, o Thiago não tá aqui, mas ele é um amor, né? Quero mandar um abraço aí pro Thiago. Ele não pôde estar presente aqui. Ele é um cara, assim, sensacional. E eu quero que você fale um pouquinho como que é trabalhar em família, né? No caso, com o seu irmão. Porque a gente sabe que quando é um colega, uma pessoa que você acabou de conhecer, né? Às vezes rolam uns atritozinhos, mas a gente não tem que encontrar final de semana e almoço de família. Como que é para você lidar com isso de hoje o seu sócio ser o seu irmão? É bem tranquilo. Eu e meu irmão, apesar de ter tido a mesma criação, a gente tem perfis, assim, completamente diferentes, né? Você conhece, você sabe, né? A gente é muito diferente. Eu gosto muito de lidar com pessoas, de estar com pessoas, de fazer essa gestão. O meu irmão, ele já não gosta, ele já não tem essa paciência, ele não gosta de conflito, essas coisas. Funcionário brigou um com o outro, né? Eu consigo chamar, resolver e orientar. O meu irmão, ele já não tem paciência para isso, né? Mas ele é muito bom com a parte burocrática. Então, você deixar, tipo, dividiram. Com ele, se você deixar com ele, tipo, parte financeira, planilha, essas coisas, isso daí ele gosta de fazer, ele sabe fazer. Então, a gente se divide muito bem, né? Já, por exemplo, a gente trabalha com meu pai também. Né? Tem teu pai também, verdade. Que a gente tem, aí a gente tem agronegócio, né? Aí, por exemplo, eu e meu pai, a gente é muito parecido. Então já começa a dar aqueles atritos, começa a dar aqueles choques, assim, né? Acho que foi melhorando, assim, meu pai hoje ele... Acho que no começo, até por ser filho mais novo, os pais demoram, acho que, para ver que o filho cresceu, né? Então, o meu pai acho que tinha aquela visão ainda de me enxergar mais como um menino, assim, como criança, não, né? como um parceiro de negócio. Então era mais difícil, assim, a minha relação com o meu pai, né?
Hoje não, hoje já é bem tranquilo, a gente conversa, toma decisão junto, concorda, às vezes discorda, mas um consegue mostrar pro outro o ponto de vista no que está enxergando diferente, né? Então hoje já melhorou bastante. Amadurecimento, né? Mas família, lógico, né? Você tem que ter maturidade para trabalhar com a família, porque qualquer coisa já vai misturar, né? Já é irmão, já começa a querer brigar, né? Igual quando era criança, né? Então, às vezes é difícil separar um pouco, né? Por isso que eu perguntei. Às vezes é difícil, assim, mas a gente consegue hoje separar bem essa... Cada um focou para um lado e o negócio funciona, E um né? respeita, um não invade o espaço do outro, Que é o certo. um não desautoriza o outro. Legal. Principalmente na frente dos funcionários, né? Da equipe, que eu acho que é o principal. Hoje o meu irmão, ele tá muito mais à frente dos cafés e eu que fico à frente do salão, né? Ah, vocês se dividiram. Hoje o foco principal do café é ele e você salão. Claro que assim, a gente toma decisão junto. Tipo, hoje tinha que tomar uma decisão, mas era algo que tinha que ser meio rápido, não podia perder tempo. Eu decidi, logo depois eu liguei pro irmão, já expliquei para ele a decisão que eu tinha tomado, por que eu tinha tomado aquela decisão, ele já concordou, apoiou e tal. Né? Então a gente cuida muito disso para não interferir. Sim, não dá problema. Tem que ter essa conversa. A comunicação é muito importante, né, Tice, nessa questão de negócio, né, transparência. Sim. Principalmente quando tá lidando com família, né, que você falou, pô, vou fazer alguma coisa, deu errado aqui, depois tem que olhar pro cara, né, é complicado. Mas, Tice, eu tenho uma pergunta importante para você agora aqui, cara, que eu acho que muita gente tem interesse em saber sobre isso, principalmente empreendedores, empresários de sucesso como você. Eu quero que você passe para a gente a tua visão de sucesso. O que é sucesso para você? Sucesso para mim, eu acho que é você ter equilíbrio entre as áreas da tua vida. Você conseguir ter esse equilíbrio, né? Entre Deus, família, o profissional. Eu acho que nada hoje eu tenho essa visão muito clara. Uns anos atrás eu não tinha essa visão. Hoje eu tenho essa visão muito clara. Que não compensa, às vezes, você sacrificar também tua família, esposa, marido, filhos, pai, mãe, por conta de um negócio. Né? Então, é você ser próspero no teu negócio, mas você também ser próspero em casa. Acho que hoje eu tenho isso muito claro. É que você era mais novo também, acho que quando você não tinha essa visão, até na época que você fez multinível muito, você era mais novo, você não tinha essa mentalidade de construir uma família, de fazer, né, coisas... Antes eu tinha mais aquela visão assim, tipo, tem aniversário de alguém da família, tem uma reunião, vou na reunião, não vou no aniversário. Primeiro trabalho. Eu era muito assim, até um pouquinho antes da pandemia, eu era muito assim, era trabalho, era minha prioridade em tudo. Então eu sempre priorizava trabalho, entendeu? Hoje não, hoje eu sei dividir. Eu sei o momento que eu tenho que priorizar o trabalho, eu sei o momento que eu tenho que priorizar as pessoas. Hoje eu divido bastante. Hoje eu não perco mais tem um negócio da família, um evento da família. Hoje eu não perco mais, independente do compromisso que eu tenha profissional hoje, ali eu vou priorizar aquilo. E você acha que nesse começo que você teve de empenho muito forte, você botou energia ali com força mesmo, você acha que é uma chave que fez com que você teve sucesso, ou você poderia ter ponderado um pouco mais e ter priorizado talvez um pouco também a família e teria tido o mesmo sucesso? Como você avalia esse resultado que você teve do começo até agora? Eu acho que tudo que a gente vai fazer no começo, você tem que dar uma força maior, né? Tem aquele exemplo que sempre uso, desequilíbrio. Né? Tem até aquele exemplo que usam, né, do avião, quando ele vai decolar, ele dá a força máxima no motor, depois ele entra em velocidade de cruzeiro, né? Então, acho que é muito isso. No começo, é inevitável. No começo, se você quiser realmente ter resultado, você vai ter que dar uma desequilibrada. Exato. Né? Então, às vezes, vai ter que desequilibrar, às vezes, um pouquinho da família, um pouquinho do espiritual, um pouquinho do lazer. Mas colocar um objetivo de tempo para isso, né? Tem que ter isso, né? Você tem que ter metas, objetivos claros onde você vai chegar, mas no começo, você vai abrir um negócio, no começo você vai ter que dar muita força até ele... Mas o que eu errava antes é que eu já podia estar na velocidade de cruzeiro e eu ainda não estava. Tava querendo subir mais. Eu tava sempre num ritmo muito forte. Muito forte. Mas eu acho que é normal disso. A maioria das pessoas que tem esse espírito empreendedor, até a gente encontrar esse equilíbrio, vai um tempo. E precisa disso para os negócios funcionarem. Precisa. E eu queria conhecer também o lado espiritual do Tice, né? Esse é um lado que a gente conversa um pouquinho, né? Mas eu quero que você fale o quanto isso realmente influenciou na sua vida, na sua carreira, nos seus negócios, no seu relacionamento. O quanto isso vibra na sua vida, né? E o quanto faz diferença em todas as áreas da sua vida.
Eu acho a espiritualidade extremamente importante. Eu sou criado numa família católica, né? Católica bem tradicional, assim. Lógico que eu tive algumas fases que eu fiquei mais curioso, assim, de querer entender um pouco das outras religiões, outras crenças, né? Hoje eu não me denomino como uma religião, mas eu me denomino como cristão, né? Então eu sigo muito a parte, o cristianismo, né? A Bíblia, e eu acho fundamental. Tenho muita fé, muita crença. As minhas tomadas de decisão, eu peço muito para Deus, assim, eu peço uma orientação, eu peço para me guiar, eu peço um sinal, eu peço uma resposta, e é legal porque, assim, todas as decisões que eu tomei, que eu senti paz no coração, deram certo. Todas as decisões que eu tomei, que eu não senti paz no coração, e mesmo assim eu insisti, deu errado. Então, tá ali, né? A resposta sempre tá ali, a gente tem que procurar. A resposta tá ali, né? Então eu acredito muito que quando a gente sente paz no coração, é o Espírito Santo que tá te falando, pode ir nesse caminho. E se você não sentir, ele tá falando, não vai nesse caminho, né? E é impressionante. E se você não pede orientação, também não vai nem para esse caminho, nem para o outro, né? A gente precisa também ter a consciência de pedir essa orientação, precisa. Né? Eu tenho muita fé, muita crença. E eu acho que na trajetória do empresário, Tice, a fé é primordial, né, cara? É uma ferramenta que nós utilizamos, assim... Porque, assim, cara, quando a gente cria alguma coisa, a gente não sabe o que vai acontecer. A gente tem uma perspectiva, a gente cria um cenário. Mas você está dando passo e está esperando que algo superior, Deus, com certeza, sempre está dando chão. Então, a fé faz parte da trajetória do empresário para a vida toda. Até porque tem horas que é só na fé mesmo, né? Tem horas que é só na fé, cara. Às vezes você tá longe do faturamento que você quer, da meta que você aí você vai só pela fé. Agora que eu vou pagar esse boleto aqui, né? Deus, por favor. Você dá você coloca teu pé, né? Aí pede pra Deus, pelo amor de Deus, coloca o chão. Tem horas que eu falo, Deus, me ajuda aqui, que esse mês tá difícil, ajuda aqui a fechar isso aqui. Teve algum negócio que você não conseguiu alcançar o que você gostaria, o sucesso, ou alguma coisa que você colocou muita expectativa e não deu certo? Teve algo assim? Teve um negócio, tem um amigo meu de São Paulo, ele e a esposa dele, eles criaram uma empresa de crédito uns anos atrás, e aí uma vez eu tava em São Paulo, e daí numa conversa, a gente tava almoçando assim, numa conversa, vamos levar o teu negócio pra Curitiba, e ele levou a sério. E aí eu falei, não, né, tipo, vamos conversar e tal. E aí eu fui para São Paulo, eu fiquei um mês em São Paulo participando do dia a dia da empresa, em treinamento, essas coisas, e quando eu tava lá, eu já olhava, eu falava, Deus, por que eu inventei, o que eu tô fazendo aqui? Não quero isso aqui. Só que tava feito, né? Nossa. E toda uma operação veio junto. Toda uma operação. Eu e meu irmão, né? A gente teve que investir. E aí eu falei pra eles, né? Não, mas isso aqui eu não quero tocar, eu não me vejo no dia a dia, não é o tipo de negócio que eu quero ter. E aí eles falaram, não, mas fique tranquilo que a gente contrata alguém, né? Um coordenador, um gerente, alguém para fazer essa gestão para vocês. E aí a gente foi abrir, e era um negócio que ele tinha um turnover absurdo, assim, de às vezes você fechava semanas e você tinha trocado a tua equipe inteira. Nossa, a pessoa às vezes chegava para trabalhar de manhã, na hora do almoço ela saía para almoçar e não voltava. Meu Deus. Então a gente começou, foi assim, foi meio traumatizante. E aí mesmo assim a gente encontrou um caminho, viu um produto ali que dava para fazer o negócio acontecer, a gente fez. Só que logo no início, eu esqueci de falar essa parte, mas acho que foi no primeiro mês ainda, esse coordenador que a gente tinha contratado pediu demissão. E daí foi aquilo, de repente meu irmão, a gente se viu, não, vamos ter que assumir que vamos ter que tocar. Rapaz. E aí a gente se dividiu, essa empresa, um ficava de manhã, no período da manhã, o outro ficava no período da tarde, né? Só mesmo que não gostando do negócio, ainda vocês acharam não tinha o que fazer, tinha investido um monte de gente trabalhando ali, né? Não dava para simplesmente... e aí a gente encontrou um caminho, o negócio começou a ir bem...
começou a vender legal, faturar legal, só que mesmo assim, aí a gente eu tava naquela, assim, chegava sexta-feira, aquela alegria, e domingo à noite já tava na depressão, né? E daí chegou no ponto, esse foi um negócio que chegou num ponto, a gente falou, não, isso aqui não vale a pena, a gente não quer, a gente não gosta, a gente não se sente bem, A gente não vê como tem prazer não no é que tá só fazendo. dinheiro nessa vida, né? faz Às vezes É, a gente vê algo... E eles falaram, e eles, quando a gente decidiu encerrar a operação, eu liguei pro meu amigo e falei assim, vamos resolver isso aqui, vamos rescindir o contrato e tal, na boa, não, esse negócio eu não quero. Aí eles, não, mas você tá louco, olha como que tá a empresa, ela tá vendendo bem, ela tá performando super bem em tal produto. Tinha um produto que a gente tava dando dicas pro franqueador da maneira de trabalhar com ele. E a gente falou, não, mas a gente não gosta. A gente O coração não vibra. A gente não tá feliz com esse negócio. Rapaz. E daí a gente encerrou. Daí foi uma Gente, paz. esse acho que é um conselho para quem tá assistindo, que às vezes não é só o dinheiro, não é né? só o Tem que dinheiro. ter paz, né? Tem que ter paz, você tem que ter prazer, você tem que gostar. Para o Exatamente. negócio funcionar. O salão às vezes dá umas treta lá, é muita gente trabalhando, né? Tem quase 50 pessoas trabalhando lá Nossa, dentro. bastante. Então às vezes dá umas treta, algumas coisas, mas eu me divirto, entendeu? Mesmo assim eu sinto prazer em ir lá, eu vou lá, eu gosto de conversar. Domingo a gente teve a confraternização, eu gosto de estar junto, de participar do ambiente, de estar no dia a dia ali com eles, né? Eu até fui embora mais cedo da confraternização para deixar eles mais à vontade. Porque aí eu acho assim, é o momento deles, é a festa deles, então que bebam, que façam o que eles quiserem lá e que curtam bastante. Né? Esse é o chefe bom. Esse é dos bons, esse é dos bons. Maravilha, cara, que sensacional, um bate-papo extremamente gratificante, né, Lô? Nossa. Acho que isso é muito legal, esse bate-papo, porque a gente aprende muito, né? Além da gente estar passando para os nossos telespectadores, a gente também aprende muito como empresário, como pessoa, e essa questão de propósito é muito forte, né? Como o Tice comentou, acho que dinheiro não é tudo, dinheiro é só consequência, na verdade. Então a gente precisa ter bem consciente e claro o nosso objetivo, com propósito, e o dinheiro, a parte financeira é só uma parte mesmo, né? É uma consequência. É uma consequência, não é tudo. Agradecer aqui o Tissem, obrigado, viu, pelo seu momento. Obrigado. E que conteúdo valioso, hein, gente? Se encontramos na próxima no Projeto Real. Bora! Obrigado.